Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos de Direito Processual Civil e hoje eu separei um tema bem interessante e muito recorrente em provas, a respeito da conciliação e da mediação. Esse tema no CPC, ele se destina, a trazer para nós essas modalidades de autocomposição, especialmente no que prevê o artigo 334. O artigo 334 do CPC, ele vai trazer algumas regrinhas importantes sobre a conciliação e sobre mediação. Nós vamos fazer a leitura aqui, vou mostrar para vocês o que talvez é mais importante para a prova e depois nós vamos resolver uma questão que eu selecionei, tá bom? Começando com o caput do artigo 334, nós temos o seguinte: se a petição inicial, a petição iniciando ali o processo, preencher os requisitos essenciais, requisitos lá do artigo 319 do CPC, e não for caso de improcedência liminar do pedido, o juiz vai designar uma audiência de conciliação ou de mediação, lembrando que a conciliação é quando não há vínculo entre as partes e mediação quando há esse vínculo. Essa designação ela vai ocorrer com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Sugiro que vocês gravem esse prazo aqui. Por quê? Ele é muito cobrado em prova, tá bom? Então, a designação da audiência com antecedência mínima de 30 dias. E o réu vai ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência desta audiência, tá bom? Importante para que o réu tenha conhecimento do que vai acontecer. Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Então, é possível que a Lei de Organização Judiciária traga dispositivos procedimentais sobre a atuação do conciliador ou do mediador naquele estado. Não é? Lembrando que é responsabilidade do Tribunal de Justiça estabelecer essa lei de organização judiciária, que pode trazer, então, normas específicas para aquela localidade. Poderá haver mais de uma sessão, outro tema muito importante, muito relevante. Pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. Ou seja, isso será possível, é possível que haja mais de uma sessão para a conciliação e mediação, desde que isso seja relevante para que aquelas partes cheguem a um consenso, não é? Mas não pode exceder o prazo de 2 meses entre a realização da primeira e a outra audiência, tá bom? Parágrafo 3º. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado. Também esse parágrafo 3º cai bastante em prova. Então, intima-se o autor na pessoa do seu advogado. A intimação não é pessoal do autor, é feita na pessoa do advogado. A audiência ela pode não ser realizada em 2 situações. A primeira, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Mas isso precisa de ambas as partes decidirem por esse desinteresse, ok? Segundo caso, quando não se admitir a autocomposição. Então, nas hipóteses que não foi admitida, obviamente ela não será realizada. O autor deverá indicar na petição inicial, então em quando que ele faz? Na petição, seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da data da audiência. Tá certo? Então, olha só, o prazo que o réu tem para fazer essa manifestação, 10 dias de antecedência contados da data de audiência. O autor indica o seu desinteresse, obviamente, no momento que ele está fazendo a petição. Então, vai ter uma parte daquela petição, vamos imaginar uma seção daquela petição, que ele manifesta o desinteresse, né?
Pode ser até mesmo nos pedidos, não tem problema, mas tem que manifestar. Havendo litisconsórcio, então vamos pensar aqui no litisconsórcio ativo, né? Suponhamos que nós temos ali 2 autores. O desinteresse na realização da audiência tem que ser manifestado por todos os litisconsortes. Todos manifestam pelo desinteresse, tá bom? A audiência de conciliação ou mediação pode realizar-se por meio eletrônico. Muitas vezes você vai ver questões falando que só pode ser fisicamente ou presencialmente, melhor dizendo. Não, pode ser feita por meio eletrônico, principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo, não é? O não comparecimento, aqui é o assunto mais corrente em prova, vai dizer que não comparecer em audiência de conciliação e mediação causa revelia, o que é mentira. Parágrafo 8º diz que o não comparecimento, seja do autor ou do réu, de forma injustificada, importante que a gente grife essa palavrinha, porque o examinador pode brincar com ela. Ah, não, teve justificativa, mas a forma aqui é não justificada. Né? É considerado ato atentatório à dignidade da justiça, será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Tá bom? Então, ato atentatório à dignidade, sancionado com multa de até 2%. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Não é algo facultativo, é um dever, tá bom? Devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. E o último parágrafo, a parte poderá constituir representante por meio de procuração específica, com poderes para negociar e também transigir, tá bom? Aí eu separei uma questãozinha. Ah, não tem mais um parágrafo? Tem mais 2 parágrafos. Eu estou comendo bola aqui, gente. Parágrafo 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo, portanto, por escrito, né? Então tem a hora verbal de discutir, de conversar, né? Mas vai ser reduzida a termo e homologada por sentença. Parágrafo 12. A pauta das audiências de conciliação ou mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Na prática não funciona muito bem assim, né? Mas no CPC, para a prova, lembre-se desse intervalo mínimo entre o início de uma e o início da seguinte, de no mínimo 20 minutos. Tá bom? Vamos à questãozinha que eu separei. Olha só. De acordo com a nova normatização das audiências de mediação e conciliação, vamos marcar a alternativa correta. Letra A. Por se tratar de ato prévio e isolado, buscando-se ainda a celeridade processual, as audiências de conciliação e mediação deverão ser realizadas e finalizadas em uma única sessão. Viu que nós falamos que pode ocorrer uma outra sessão de audiência, se for necessário para a composição, respeitando o período de 2 meses entre uma e outra? Então, não devem ser realizadas e finalizadas em uma sessão, não. B. A audiência de conciliação e mediação não será realizada quando as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição, devendo o autor fazê-lo desde logo na petição inicial, e o réu quando da sua intimação para o ato, em certidão lavrada por oficial de justiça. O réu se manifesta, pessoal, com 10 dias de antecedência da marcação da audiência, tá? Então, falsa. C. Nos processos cujo objeto seja direito indisponível, não serão realizadas as audiências de conciliação ou mediação. Pelo contrário, está falso, né? D. O não comparecimento injustificado do autor ou réu à audiência de conciliação é considerado como ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa, isso mesmo, de até 2% da vantagem econômica pretendida e também, né, se for o caso, do valor da causa. Nas audiências de conciliação e mediação, as partes devem fazer-se pessoalmente presentes, não podendo se fazer representar por advogados ou por terceiros, mesmo com procuração. Não, se houver procuração com poderes específicos para negociar e transigir, pode. Incorreta a letra E, o GABA é a letra D. Tá bom?
Gostaram do tema de hoje? Interessante, né? Qualquer dúvida, mande por e-mail, curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.